acabar não conseguindo, inclusive, finalizar para começar a tempo a aula de TCC, tá? Então, a aula, de qualquer forma, vai ficar gravada. Eu já mando para vocês os espelhos. E aí a gente cumpre essa etapa. Deixa eu só anotar aqui quantas pessoas tem. Ontem teve 5, 8 alunos. No estágio ontem, 3 alunos. 8, 7. Bom, gente, é o seguinte. Hoje é a penúltima aula de Direitos do Trabalho, unidade 5. Semana que vem vai ser a última aula de penal e daqui 15 dias vai ser a última aula de trabalhista. A nossa prova está mantida, tá? Vai ser na primeira semana de junho. A gente ainda só não sabe se vai ser presencial ou virtual, porque, na verdade, a gente depende do que o governador vai dizer, do que a instituição vai resolver. Então, a gente só não sabe se vai ser feita a prova de maneira virtual ou de maneira presencial. Mas aqui vai ter a prova na primeira semana de junho, a gente já sabe disso, tá bom? Então, primeira semana de junho a gente tem prova. Hoje é dia de entrega, tá? Sessão 3. Quem não fez, pelo amor de tudo, foi mais sagrado, faça, porque é importante para vocês. Bom, falando tudo isso, agora vamos para a penúltima aula de Direito do Trabalho. No nosso caso, o caso lá da lanchonete, né? Tinha uma série de questões, uma série de direitos. Uma parte da ação ela foi reconhecida, a outra parte não foi. E agora acabou o processo, a fase de conhecimento. A fase de conhecimento ela começa com a petição inicial e ela termina quando tem uma decisão transitada em julgado. Só que acontece, gente, que não adianta a gente ganhar o processo e não conseguir receber aquilo que a gente ganhou. Então, agora a fase de conhecimento já terminou. Tudo aquilo que o meu cliente tinha direito já foi reconhecido. Início a fase de execução. Ou seja, eu vou executar o julgado. Ou seja, eu vou pedir para que o judiciário faça valer o meu direito, para que o judiciário torne possível aquilo que eu efetivamente ganhei com o processo. A execução, ela é um momento onde as pessoas, onde quem ganhou o processo vai pedir para que aquela pessoa que perdeu o processo pague aquilo que é devido, e se essa pessoa se recusar, o judiciário vai utilizar de meios próprios para fazer a conscrição de bens. O que isso quer dizer? Calma lá. No processo trabalhista, aliás, em todas as execuções, a gente tem as seguintes características. As partes apresentam os cálculos, o juiz homologa esses cálculos, e a partir de então, o pagamento tem que ser feito. E se esse pagamento não for feito, o juiz pode determinar a constrição de bens. O que significa constrição de bem? A penhora, gente. Tá? Esse caso aqui é penhora. Antigamente, na Justiça do Trabalho, muitas vezes a gente precisava liquidar a sentença,
cálculos mais minuciosos. Hoje, depois da reforma trabalhista, como a gente já, na petição inicial, coloca o valor de cada pedido, isso não é mais necessário. Então, hoje, quando a gente tem uma sentença trabalhista, ela já está liquidada. Só basta simplesmente que a gente faça a somatória dos valores, daquilo que a gente ganhou, daquilo que a gente perdeu, que a gente corrija, e aí o cálculo já está pronto. A inicial trabalhista, ela fica mais trabalhosa, porque você tem cada pedido que você fizer, você efetivamente, você tem que colocar o valor, mas na fase de execução, que é na hora, finalmente, de apurar os valores, que é a hora, finalmente, de você levar aquilo que você ganhou, nessa fase fica mais fácil, porque a gente já sabe quantificar o que vale cada pedido. Então, aí fica mais fácil e aí fica mais tranquilo. Ok. Dito tudo isso, no nosso caso aqui, a gente já está na fase de execução, né? A fase de conhecimento já terminou, já temos uma decisão transitada em julgado, agora a gente vai recorrer ao judiciário para quê? Para receber o dinheiro. Muito que bem. Aí, na Justiça do Trabalho, nós temos a figura do oficial de justiça avaliador. O oficial de justiça avaliador vai lá na sua empresa, a partir do momento que tem a necessidade de pagamento e a empresa não paga, o oficial de justiça vai lá, faz a avaliação dos bens que tem e penhora na cara dura, assim, sem pestanejar muito. Ele não pede para que a parte faça a avaliação do bem, não. Ele já vai lá, que ele é oficial de justiça avaliador, vai lá, avalia os bens e já faz a penhora ali mesmo. E é exatamente essa situação no nosso caso. Foi feita a penhora de alguns bens da lanchonete. A lanchonete vai pedir para que a lanchonete vai pedir para que esses bens não sejam considerados. Por quê? Porque são bens essenciais. E a gente tem, inclusive, no Código de Processo Civil, o seguinte dispositivo: aqueles bens que são fundamentais, que são primordiais para o funcionamento daquela determinada atividade econômica, não podem ser penhorados. E é essa a nossa peça de hoje. A nossa peça é embargos à execução, tá? Lembrando que os embargos, eles são sempre interpostos perante o juiz. Deixa eu ver. Aqui tá muito ruim, pera lá. Perante o juiz que proferiu a decisão, é como se você falasse assim: excelência, você proferiu tal decisão, mas será que você não pode ver isso de novo? Será que você não pode reavaliar o meu pedido? Então, os embargos de execução são sempre dirigidos ao juiz daquele processo. E o juiz competente para a execução do nosso processo é o juiz da 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Por quê? A gente inicia o processo lá na primeira instância, mesmo que você termine com o seu processo lá no TST, a partir do momento que você tem a decisão transitada em julgado, o processo volta para a primeira instância para fazer a execução do julgado, tá? É assim que funciona. Aí isso vale para o procedimento civil, isso vale para o trabalhista, penal é um pouco diferente, mas para o civil e para o trabalhista isso se aplica bem. Pois bem, aí... Professora, só um momentinho, professora. A Adriana, Peterson, Francisco e o Douglas estão todos aqui me atormentando, falando que a senhora tem que receber. Não tá, eles estão lá na telinha que está falando que está aguardando a pessoa para autorizar eles ingressarem. É que não apareceu mensagem para mim, porque geralmente aparece. Quando então, tem alguma coisa, mas são 4. E eles até mostraram a telinha aqui, então os 4. Gente, mas será que eles estão no link certo? Então, já passei várias vezes o link. Porque a gente tem hoje também aula de TCC, será que não é aula de TCC? Porque, ó, para mim... Esse que a senhora acabou de colocar no grupo, qual que é? É esse daí, né? Que eu já tinha entrado, não estou vendo, esse estágio 2 da manhã. Eu acho que sim, pera lá. Ó, Edilene, eu vou mandar até para você. Tá. Aí eu vou mandar. Vou mandar aqui, ó, no... Vou mandar aqui na... Opa.
Eita. Pera, vou mandar aqui no chat, espera. Ó. Tá bom, muito. Valeu. Ó, não aparece pra mim. O quê? Tá, mas você mandou outro link? Será que eu mandei outro link, gente? Ai, pelo amor de Deus. Mandou o quê? Será que eu mandei outro link? Pode ser, porque tá todo mundo sem entrar. E eles estão esperando lá. E tá falando que ela não consegue autorizar. Ó, pera lá, estágio amanhã. Será que eu coloquei o link errado? Ah, não sei, gente. Agora tá dizendo que eu vou ter que terminar a chamada aqui. Deixa eu ver se eu coloquei o link errado. Não, mas eu coloquei mesmo o link da descrição. É o mesmo link, gente. Não tem alteração. Agora, será que eu coloquei o link errado? Não sei. É tanta coisa. Ó, eu coloquei de novo. Que é o link que tá na descrição do grupo, inclusive. Será que eles não estão com o link de... Verdade, porque se a gente tá aqui nesse Juvango, eu entrei por esse link da descrição, é verdade. Então, eu só peguei o link da descrição. Eu entrei por esse mesmo. Da descrição, né? Então, calma aí. Isso. Então é aí o problema, porque a senhora não tá vendo eles. Será que a senhora entrar e sair de novo não aparece eles? Então, mas aí, gente, eu não posso... Não pode, né? Que tá gravando. Mas não tem problema. Bom, eu vou deixar a aula gravada, de qualquer forma, e vou mandar, o modelinho da peça para vocês. Então, fica tudo certo. Mas também, bom, daqui a pouco a gente vai terminar também, porque daqui a pouco já começa a de TCC, né? Aí a do TCC vai ser outro link, então. É outro link. Tá, eu vou avisar para eles. Encerrar essa e começar outra do TCC. Tá. É tudo diferente, né? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, voltando aqui, fala pro pessoal que, ó, eu te mandei, quando aparece alguém querendo entrar, aparece uma mensagem para mim. E eu achei estranho que não apareceu ninguém. E na sala de aula, aparece para mim essas pessoas que estão aí. Você, o Gilvan, eu e a Palhuca, que, né, ela pode entrar a qualquer momento. Acho que ela não está online, mas ela pode entrar a qualquer momento. Bom, deixa eu ver se eu consigo agora. Pois bem, então, o que acontece aqui? Essa peça, gente, ela é sequinha, ela é enxuta, ela é muito tranquila. O que a gente vai falar? Então, aqui, ó, a gente já coloca, né, o número do processo, vai tramitar na 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, a gente já tem a qualificação das partes. Aí, a única coisa que a gente vai dizer é que esses bens que foram penhorados, eles não podem ser penhorados. Só que a gente tem que fazer bonitinho, né? A gente tem que contar a história. Foram homologados os cálculos que perfazem valor de R$ 10.355 brutos, e tendo em vista a inexistência de pagamento do valor no devido prazo, ou seja, fase de execução é assim, gente. Terminou o trânsito em julgado, terminou a fase de conhecimento, começa a fase de execução. As partes apresentam cálculos, esses cálculos são homologados e é dado um prazo para a reclamada pagar.
nesse caso, que foi ela perdeu uma parte do processo. Se ela não pagar, de você forçar lá o pagamento, exatamente fazer a penhora de bens. E repito, aqui, oficial de justiça vai na empresa, ele é avaliador, ele vai lá e penhora o que ele achar, entendeu? O que ele achar que faz parte, que vai satisfazer o crédito do reclamante, ele vai lá e sai penhorando, ele não quer saber se é bem essencial, se não é, ele vai lá e simplesmente penhora. E aqui, só tem mais um detalhe. Eu falei, né, homologados os cálculos. O que significa homologar? Outro valor, o juiz vai lá e homologa. E quando a divergência é muito grande entre os cálculos do reclamante e os cálculos da reclamada, o juiz manda para um perito contábil, analisar e verificar qual é a conta que está correta. Pois bem, aqui a conta foi homologada em R$10.000, a reclamada não pagou, o oficial de justiça foi lá e, ó, penhorou tudo. Penhorou um refrigerador, penhorou um forno, penhorou um fogão industrial. Aí eu vou dizer, excelência, eu por parte da lanchonete, isso não pode ser penhorado, porque esses requisitos são essenciais, são fundamentais para a manutenção do meu negócio. Se penhorar esses bens aqui, eu não vou mais conseguir trabalhar. Eu vou ter que fechar as portas. É essa a ideia, tá, gente? Aí eu vou usar o artigo 833 do Código de Processo Civil, que a gente usa subsidiariamente, e vou colocar, ó, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. E aqui vou juntar uma jurisprudência nesse sentido e vou pedir, no final, que e vou pedir para que a penhora não recaia sobre esses bens, porque senão vai haver, eu vou ter que baixar as portas, ok? Bom, aí coloca local, data, assinatura do advogado, tal, bonitinho. Vamos agora às considerações. Eu, no dia a dia, gente, na prática, Sandra, numa situação dessa, para começar, que eu não ia deixar, se eu fosse advogada da reclamada, eu não ia deixar chegar nesse ponto. Eu, por exemplo, se a lanchonete me contratasse para resolver essa questão, eu não entraria com embargo de execução. Eu entraria com pedido de substituição de penhora e apresentaria um outro bem. Ok? Que outro bem que eu poderia apresentar se eu fosse a reclamada? Eu ia apresentar, provavelmente, como a lanchonete é pequena, tem pouco patrimônio, é uma empresa enxutinha, eu não posso penhorar a conta porque vai faltar capital de giro. Então, se eu fosse advogada da reclamada, o que eu faria? Eu daria como oferta uma carta-fiança, uma fiança bancária, ok? Nesse valor, não deixaria chegar nesse ponto e ofertaria. Se eu pegasse o processo nessa situação aqui, eu, Sandra, como advogada da reclamada, eu ia atravessar uma petição para o juiz, ia, inclusive, despachar, pedindo para que que a penhora fosse substituída e eu ia ofertar um outro bem. Porque o executado, a gente tem um princípio onde a execução ela também não pode ser gravosa para o executado. A gente tem que executar, a gente pode invadir o patrimônio, não tem problema. Mas eu também, se existir uma forma menos gravosa, uma forma mais suave para o executado, para o devedor cumprir com essa obrigação, melhor. Então, se eu fosse advogada
da reclamada, eu entraria, repito, com uma petição de substituição de penhora e indicaria outro bem, até para demonstrar uma boa-fé. Eu faria isso. Agora, vocês passam desse jeito, não está errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. O direito tem várias possibilidades, mas na minha linha de raciocínio eu faria desse jeito. E tudo bem, aí vocês fazem um embargo de execução, uma peça sequinha, enxuta, é assim mesmo que faz, pequenininha. Agora, e se eu fosse advogada do reclamante, do Jorge dos Anjos? Eu já falei isso para vocês em sala de aula e repito, o que eu faria? Eu pediria a penhora na boca do caixa. Então, eu como advogada do reclamante, eu ia perguntar para o reclamante quais eram os dias de maior movimento na lanchonete e ia pedir para o oficial de justiça lá nesses dias e fazer a penhora na boca do caixa, do valor aproximado. Então, uma lanchonete média, gente, final de semana, sexta, sábado, domingo, consegue fazer 10 mil reais. Que o valor também não é um valor absurdo. Então, consegue fazer. Assim, a não ser que, né, aconteça uma... Ah lá, agora tem gente querendo entrar. Agora estão aparecendo. O Adriano e o Douglas. Adriana, Douglas, Ah, que bom, professora. Está terminando, mas eu repasso com vocês e depois a gente já começa a aula de TCC. Mas tá vendo? Agora deu certo. Tá bom, então. Então eu só vou concluir um raciocínio aqui, depois eu repito um pouquinho a solução da peça. Então, se eu fosse advogada do reclamante, eu faria isso. Eu já pediria, nessa fase de execução, a penhora na boca do caixa. Né? Informaria quais eram os dias de maior movimento. Olha, eu falo assim, Jorge, quais são os dias de maior movimento? Olha, doutora, um dia que a gente vendia bem, que fazia bem dinheiro, era uma lanchonete, por exemplo, que ficava perto da faculdade. Olha, terça, quarta e quinta à noite, bombava. Eu ia lá e pedia para o oficial de justiça, e naqueles dias ia fazer a penhora na boca do caixa, se eu fosse advogada do reclamante. E como advogada da reclamada, eu ofertaria uma carta de fiança ou uma fiança bancária. Por quê? Douglas e Adriana, a gente está fazendo a penúltima peça de trabalhista, uma peça bem sequinha, bem enxuta, bem rápida de fazer, que são embargos de execução. Por quê? A reclamada, ela perdeu uma parte do processo, começou a fase de execução e ela não pagou aquilo que ela devia. Aí o oficial de justiça foi lá e penhorou alguns bens, por exemplo, refrigerador, forno elétrico e fogão industrial. E aí a reclamada está pedindo para que a penhora não recaia sobre esses bens, porque são bens fundamentais à atividade. Inclusive, se esses bens forem penhorados, ela corre o risco, inclusive, de fechar as portas, né, a lanchonete, porque não vai ter aquilo que é principal para o seu funcionamento. Então, essa é a questão. É uma peça simplesinha, ó, 2 laudas, vocês resolvem a vida de vocês. 3 laudas, vai. Colocar uma jurisprudência nesse sentido, dizendo que esse bem é impenhorável. Não é que ele é impenhorável. Na verdade, a tese ele vai se tornar impenhorável porque vocês vão demonstrar a necessidade que a lanchonete tem desses bens para conseguir sobreviver. Então, vocês vão pedir para que a penhora não recaia sobre esses bens. Agora, de novo, na vida real, gente, isso daqui é muito esquisito, porque você, quando vai pedir para não gravar um bem, não penhorar um bem, você tem que ofertar outro, né? E aqui eu achei estranha essa peça, porque ela não está oferecendo outro bem. Se vocês quiserem, para vocês entenderem como é na vida real, vocês podem, na cabeça de vocês, ofertar um bem. Não precisa, tá, gente? Não precisa, porque a peça aqui, o modelinho, o espelho, não está dizendo que precisa fazer isso. Mas na vida real, até porque a gente já chegou no momento que já tem a liquidação da sentença, já tem o quanto,
e a empresa não pagou, quando o juiz manda penhorar um bem e você não concorda, automaticamente você tem que ofertar um outro bem, porque senão até pode configurar uma má-fé da reclamada. Então, tá certinho, ó, faça aqui a peça sequinha, bonitinha. Eu, como sugestão, deixaria um parágrafo indicando um outro bem, até para demonstrar boa-fé. Mas isso não é necessário aqui nesse momento, tá, gente? Aqui nesse momento, não precisa fazer isso. Eu, como trabalhei muito tempo em empresa, a gente fazia isso para ganhar uma certa credibilidade, né, perante o juiz, para demonstrar que a gente tinha boa-fé. E quando eu sou advogada de reclamada, num caso como esse, eu já ofertaria em outro bem, sabe? Para demonstrar que a empresa não pagou o débito, não porque ela quis, mas por uma questão talvez financeira, mas que ela tem boa fé e ela quer solucionar o assunto, tá bom? Então é basicamente isso, gente. Ok? Eu sei que o pessoal acabou de chegar agora, Adriana e Douglas, mas a peça também é simplesinha, é uma peça sequinha. 3 laudas, a gente já resolve a vida de vocês, tá? Eu vou finalizar aqui só para a gente começar a iniciar a aula de TCC, tá bom? Eu acho que daqui uns 5 minutinhos eu tenho que abrir umas telas para vocês do TCC e aí eu já abro e a gente já começa, tá bem? Professora, já saiu? Professora? Tô saindo. Professora, os links estão invertidos, é por isso que o pessoal não estava conseguindo entrar. É que eu e o Gilvan estávamos perdidos na aula. Eu entrei pelo grupo novo, por isso que eu consegui entrar. É que o final é igual, só que o começo não é. Aí é só colocar um no outro lá. Tá bom. Eu vou agora, eu vou só preparar uma tela para vocês de TCC e a gente já inicia a aula de TCC, tá bem? Tá jóia, até mais. Um beijo. Gilvan e Douglas, a gente sai ou a gente fica aqui? Fica aí, que a aula vai ser aqui, nesse link, né? Eu vi que você saiu, Edilene. Não saí, não. Entendi. Eu desliguei o microfone. Não, é porque realmente eu entrei errado, porque eu entrei na aula de TCC, na verdade. Porque eu tô aqui, gente, tem que sair, porque ela tem que entrar. A professora saiu, não tem ninguém para organizador, tem que sair. Ah, meu Deus, e agora? Todo mundo sai e entra de novo nesse mesmo link. Ah, tá. Então vamos lá. Tem que sair, porque a professora saiu. Tá, então tá, bom, vamos lá, gente. 1, 2, 3, saiu. Vamos lá.